Estamos ao vivo. Boa noite, galera que vai chegando, vai entrando. Nós estamos aqui organizando ainda, ajeitando, né, algumas coisinhas. Mas dá uma esperadinha aí que nós já vamos começar a fazer a adoração. O pastor David vai trazer uma mensagem aí de poder, de graça. Nós estamos falando um pouquinho de missão. Se quiser pedir alguma coisa também, né, comenta ali que eu estou acompanhando aqui do meu celular também. E é isso aí, galera. Vou começar a cantar uma música aqui, enquanto o pastor vai se ajeitando para entrar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Existe um fogo cegado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cegado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, e 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 deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cegado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. É isso aí, galera. Que Deus, em nome de Jesus, possa abençoar a vida de cada um, né? E desde já, galera, vamos compartilhando essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. Né? A gente vai estar aqui uma horinha aqui fazendo louvor, né? Se render mesmo, nós vamos ficar mais uma horinha, né? Mas compartilha a live,
né, com o máximo que você puder. Agora com vocês aí, pastor David. Isso aí, pessoal. A paz de Jesus para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Boa noite para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Quero dizer para você que Deus preparou essa noite para todos nós. E sabe, você que está na sua casa, você tem a oportunidade de adorar ao Senhor. Você que está na sua casa, você tem a oportunidade de prestar o seu culto ao Senhor nesse exato momento. Sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos cultuar a Deus. Nós dois iremos cultuar a Deus. E eu quero que o fogo que vai descer aqui nesse altar possa contagiar você que está aí. Eu quero que esse fogo que vai sair daqui desse altar possa pegar você aí no outro lado da tela. Porque nós limitamos muito o Espírito Santo. Mas eu quero que você sinta nesse momento o Espírito Santo tocando você, o Espírito Santo abraçando você. Não há barreiras para o Espírito Santo. E nesse momento, feche os seus olhos e adore o Senhor. Louve ao Senhor. Cultue ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, eis-me aqui. Sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, eis-me aqui. Eu quero render o meu coração outra vez por ti, como na primeira vez. Sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, sacrifício sou eu, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pode me usar de novo. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pode me usar de novo, como na primeira vez tu me usou. Pode me usar de novo, como na primeira vez tu me usou, Senhor. Lembra, traga a memória, Deus, aquilo que nos traz a esperança, aquilo que nos leva ao propósito da tua vontade, Deus, a queimar por ti, a desejar a tua vontade, a viver
Nós queremos queimar outra vez. 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 Como oferta, nos ofertamos diante de Ti. Queima nesse altar, Senhor. Queima nesse altar, Senhor Jesus. Queima nesse altar, Senhor. E Tua aroma suave sobe até Ti, Jesus. Nós não somos nada, mas nos colocamos, Senhor, como vaso na Tua presença, pronto a ser quebrado, para que seja feita a Tua vontade em nós. Queima, Jesus. Queima outra vez. Queima outra vez, Jesus. Queima outra vez, Jesus. Queima, Senhor, outra vez. Queima, Senhor. Queima outra vez nos corações. Queima outra vez. Queima outra vez. Queima outra vez e o temor volta. Queima outra vez e a obediência volta. Queima outra vez. Queima outra vez, Senhor. Queima outra vez. Queima outra vez. Queima outra vez. Queima outra vez, Jesus. Fogo que consome. Nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Olha o fogo, fogo que consome. Nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, Senhor. Fogo, fogo que consome. Nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, 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 como na primeira vez, quando te encontrei pela primeira vez. Batiza-nos, da bacadacha, canderica, da abacaxirica, da batiza-nos, batiza-nos, Jesus, com temor de volta. Batiza-nos, Senhor, com a tua fidelidade de volta. Batiza-nos, Senhor, com teu perdão de volta. Batiza-nos, 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 Jesus. Batiza-nos, Jesus. Batiza-nos, Jesus. Oh, batiza-nos, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, queremos dizer, nós queremos anunciar que só o Senhor é digno do nosso louvor, Pai. Senhor, o nosso coração queima por Ti, Deus. Senhor, a nossa alma anseia por Ti, Senhor. Então nessa noite nós queremos declarar que o Senhor é Deus sobre todos nós, Pai. E nós queremos
clamar para que o seu fogo, Deus, o fogo que nos purifica de todo pecado, Pai, o fogo que nos limpa, o fogo que nos molda, o fogo que queima as imperfeições, Senhor. Nós queremos pedir para que esse fogo desça sobre nós. Nós queremos pedir para que esse fogo realmente nos transforme por completo. Nós queremos ser transformados pela Sua palavra. Nós queremos ser transformados pela Sua presença. Nós queremos arder pelo Senhor, Pai. Nós queremos que essa obra seja consumada primeiramente nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos ser mentirosos, Pai. Então nos ajuda, Deus. Nos resgata, Pai. Estende a Sua mão e nos tira do lugar que nós estamos, Pai. Senhor, nos resgata dessa lama em que nós nos encontramos, Pai, e nos purifica com Seu amor, nos purifica com a Sua presença, Pai, e nos transforma por completo. Ei, Espírito Santo, desce sobre nós, Senhor. Nós queremos sentir a Sua presença, Pai, e a Sua presença habita em nós. Nós carregamos a Sua presença, Pai. Nós queremos ser manifestadores da Sua presença, e nós estamos aqui disponíveis, Deus. E nós estamos aqui disponíveis, Senhor. Podem nos chamar do que quiserem, Pai. Podem dizer o que quiserem dizer, Pai, sobre nós. Mas quem nos define é o Senhor. Mas a última palavra do Senhor. E é com isso que nós ficamos, Pai. Nós ficamos com aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como que estão os comentários da nossa live? O que a galera está falando? Como está a qualidade da transmissão, o áudio? Pessoal, podem participar conosco. Se você tem um pedido de oração, se você tem algo específico para que a gente possa orar, então deixa aí nos comentários que a gente quer orar por você. A gente quer lutar a sua luta. A gente quer enfrentar os problemas que você está enfrentando com você. Nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos aqui para ser ponte para vocês. Então não temam diante das adversidades, porque vocês não estão sozinhos. Se Deus está falando com você aí no outro lado da tela, não deixe de compartilhar isso que Deus está ministrando no seu coração, que eu tenho certeza que o mesmo fogo, que a mesma presença que está sobre nós é a mesma que está sobre você. Então sinta Deus, manifeste Deus, e melhor do que tudo isso, aprenda sobre Ele, aprenda sobre Deus. É isso aí. Como que está a nossa transmissão aí, Juliano? Pastor Rodrigo falou que está muito boa o áudio, o vídeo. Está muito bom, Rodrigo. Estamos aprendendo. Até que enfim nós encontramos alguém que entende aqui de iluminação. E essa semana nós vamos preparar esse local aqui. Se Deus quiser,
nesse tempo de quarentena vai sair um estúdio top aqui para nós se divertirmos, passarmos o dia, passarmos as noites glorificando a Deus e produzindo muito material para que você seja abençoado aí na sua casa. Amém. Então é só o começo do que Deus vai fazer, ok? Então eu queria agora conversar um pouco com o missionário Juliano, meu amigo particular, uma pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi a amar com o tempo, uma pessoa simples, que carrega um dom da parte de Deus fenomenal, e realmente eu tenho certeza que ele tem muito mais para passar para todos nós, para que nós possamos aprender um pouco aí com ele, da sua trajetória, uma trajetória com muitos altos e baixos, com muitos desafios, com muitas adversidades. O Juliano, ele já é missionário há alguns anos. Eu queria que ele contasse um pouco da sua trajetória missionária, os países que ele conheceu, alguns dos trabalhos que ele já fez em missões, e qual a sua expectativa agora com relação à música, qual é a sua expectativa com relação à adoração, o que ele pensa, o que Deus tem ministrado para ele nesse tempo de quarentena. Tenho certeza que Deus tem muito para falar com a gente. Então, nós vamos bater esse papo e você vai nos acompanhando aí. Glória a Deus. Então, gente, boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez, meu nome é Juliano, né? Ninguém me conhece como Juliano, mas como Juca, né, mano? Nesse tempo de quarentena, muita coisa eu tenho aprendido, né? Somente na área da família, né? E na área de reino mesmo, né? De posicionamento, né? Dos filhos de Deus, né? Sobre o reino de Deus. Primeiramente, queria mandar um salve aqui ao meu amigo Nobru, né? Que está assistindo a live hoje. Ele estava lá com o pastor Rodrigo lá, né? Eu vi ele no status do pastor Rodrigo. Fiquei muito feliz, né? É um mano que, né? Foi um mano que não vou dizer que me ganhou, né? Mas foi um mano que me consolidou na fé, né? Tudo que eu sou hoje, né? Eu sei que muita coisa eu aprendi com esse mano aí, né? Eu não sei como ele está hoje, a gente não trocou mais ideia, até porque os nossos caminhos se dividiu no sentido de que eu fui para um lado, ele foi para o outro. O Nobru tá firmaço, mano, tá colando aí com a gente. Mano, mas o mano é besta de top demais. Então, um abração, Nobru. Um abração, pastorzão Rodrigo. E falando nele, eu tô falando nele porque eu lembrei, né, o quanto Deus foi bom comigo, né, e tantas coisas que a gente compartilhou lá no quarto dele, ele sabe disso, né, e hoje Deus está construindo, hoje Deus está fazendo, né, e enxergar e entender que Deus continua sendo aquele Deus que cumpre, que realiza e que fala. E nesse tempo de quarentena, né, mais ainda, nesse tempo que está tudo parado, né, e é nesse tempo que na minha visão de reino, que é necessário nós se posicionar. Eu tenho falado muito para quem eu tenho encontrado, cara, não seja um covarde, não tenha medo, né? Deus nos chamou para fazer a diferença. Não interessa se tem quarentena ou não tem quarentena, nós estamos vivendo um momento bom ou um momento ruim. Deus nos chamou para se posicionar diante de um reino, né? Se a gente for olhar na Bíblia, a gente não vai ver ninguém, né, dentro da Bíblia que não passou dificuldade, né? Muito pelo contrário, né? Os evangelhos, pessoas perderam o pescoço, perderam a sua própria vida para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Nesse tempo de quarentena, eu tenho me posicionado para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Não só na quarentena, antes eu também estava me posicionando, e ainda agora muito mais, né, nesse tempo, onde parece que melhor é se acovardar, né, deixar um medo entrar dentro do coração do cara, né, e querer cuidar só. A Bíblia diz que aquele que amar a Bíblia diz que aquele que amar pai, mãe, filho, tudo, a mais do que mim, ele não é digno de mim, né? Então nesse tempo eu estou cuidando da minha casa, o Senhor tem todo cuidado, tem todo zelo pelos meus 2 filhos, pela minha casa, né? Mas eu não deixo de manifestar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu manifesto em casa e manifesto na rua. Onde eu estiver, eu tenho falado, cara, não seja um covarde, ora pela tua casa, abençoa a tua casa, mas vá para a rua também, abençoa. Nesse tempo, ele disse que, lá em Isaías, que Deus levou toda a enfermidade, né? E se tiver que morrer, cara, amém, que morra, a gente vai para o céu, a gente vai para onde da onde a gente veio, a gente vai, mas que a gente vá fazendo a vontade de Deus.
esse é meu posicionamento nesse tempo de quarentena. Que se eu for, eu vou morrer fazendo, eu vou morrer dentro da minha casa, acovardado, né? Porque na Bíblia não teve ninguém covarde, muito pelo contrário, né? Tu vai ver na Bíblia repleto de Deus mandou, de ousadia, de fé, de coragem, né? Os heróis da fé na galeria, coragem, fé. Outro dia eu vi num culto aqui, estava ministrando os heróis da fé, né? E aquilo aí me edificou muito, me lembrou muitas coisas, porque é dessa forma que tem que se posicionar. Outro dia eu estava indo lá para o Patimbé do Sul, né? Tu contando algumas coisas daquilo que tu já viveu, né, mano? E ele, tu batendo no peito, dizendo, eu não tenho medo, cara. Por onde Deus me levar, Deus vai me levar e pronto. Porque isso é evangelho, entendeu? E eu tenho certeza que vários lugares onde tu passou, não foram lugares bons, e tu mesmo relatou para mim que não foram lugares bons, né? Foi um lugar que muitas vezes passou fome, passou necessidade, mas tu não deixou de estar lá se posicionando para que o evangelho fosse, né? O evangelho fosse pregado, né? Porque nesse tempo, muita gente está se acovardando. Se o cara não levar esperança, se o cara não levar uma nova... Na verdade, a maioria das pessoas usam até mesmo a situação que nós estamos vivendo, agora falando de um grupo específico de pessoas que são os cristãos, eles usam a pandemia como uma válvula de escape, né? Como um álibi para as suas omissões. A verdade é que não existe álibi nenhum que possa fundamentar a ideia de omissão quando se trata de evangelho. O que nós estamos enfrentando no Brasil, os asiáticos, o pessoal que mora no Oriente Médio, em África, esse pessoal vive de formas muito extremas. Não só essa pandemia, como outras epidemias, malária, outros surtos, por exemplo, de outras doenças contamináveis, como cólera, entre outras. E você vai para esses lugares, você também tem bastante experiência, me corrija se eu estiver errado, mas essas pessoas, elas estão queimando em um nível muito alto. Eu me lembro que quando eu fui para minha primeira viagem missionária, eu cheguei lá com o intuito de ministrar sobre as pessoas. E quando eu cheguei lá, eu fui ministrado pra caramba. Eu falei, nossa, nós vivemos um nível de fé no Brasil totalmente ridículo. Totalmente ridículo, totalmente. Os nossos jovens hoje não sabem o ABC bíblico. Você chega em África, os jovens estão lendo Bíblia de capa a capa. Entende? Então, é muito complexo. E se nós não acordarmos como igreja... E dentro de um conforto a gente vive no Brasil, né? Eu vou para a Argentina e lá eles queimam mesmo. Tu falou de queimar. Pô, mano, lá a presença de Deus desce de uma forma diferente. Eu não sei nem explicar, né? Fui eu, o missionário Venegão e mais uns amigos, né? E, cara, lá a presença de Deus... Venegão, queremos você aqui, hein? Cara, mano, a presença de Deus desceu naquele lugar de uma forma diferente, cara. Eu nunca senti o que eu senti lá. E eu pude entender, porque lá, cara, a galera queima. Lá o novo queima, o velho queima, o adulto queima, todo mundo queima. E dentro de uma realidade difícil. Lá as pessoas moram em oca, lá as pessoas moram em chão batido, lá as pessoas não têm cadeira. As pessoas têm cadeira, mas é cadeiras velhas, quebradas. E as pessoas adoram o Senhor como se... como nunca, né? No lugar onde a gente foi, um lugar muito carente lá na Argentina, né? Muitos abusos, né? Irmão que abusa de irmã, pai que abusa de irmã, né? Então, muitos relatos de abusos sexuais, e mesmo assim, cara, com essa dificuldade toda, cara, eu tava falando do Venegão, mano, os caras adoram, os caras louvam, os caras se entregam, né? Teve até um pregador, um ministro lá que estava lá ministrando, ele é tradutor do Luiz Hermínio, né? Cara, eu não conhecia aquele cara lá. Cara, quando ele chegou para pregar, ele chegou para ministrar uma palavra, mano, cara, eu fiquei de cara, mano. Primeira coisa que ele falou, cara, ele disse assim, cara, eu fui estrupado, ele falou essas palavras, eu fui abusado, eu fui estrupado durante anos, cara. Antes de ele falar qualquer coisa, quando ele falou aquilo ali, me deu um choque assim, eu parei e digo, mano, que loucura, mano, entendeu? E ele dizendo assim, cara, e dentro dessa realidade, cara, eu tive que adorar, dentro dessa realidade eu tive que servir, dentro dessa realidade eu tive que me entregar, dentro dessa realidade eu tive que me dedicar ao máximo, e eu me dedico. E essa é a realidade que a maioria das pessoas vive lá, cara, na necessidade, sendo abusadas, né? Eu acredito que alguns lugares onde tu foi também tem esse tipo de dificuldade, entendeu? Tipo assim, de não ter energia, de não ter água, de não ter nada, mano. Eu me lembro que quando eu cheguei agora em Moçambique, na África,
Eu cheguei lá alguns dias depois da passagem do ciclone Idai, que devastou totalmente o país, e eu cheguei na cidade de Beira, não tinha energia elétrica, não tinha água. E aí eu fui em um culto, pessoal, e a hora que eu cheguei no culto, o pastor estava falando sobre uma mulher que tinha perdido a casa com o ciclone, tinha ficado sem nada, e ela estava dormindo com a sua família na igreja. E aquela mulher pediu a oportunidade para adorar o Senhor com um hino. Eu me lembro que aquela mulher, ela foi lá na frente da igreja, lotada, a igreja estava lotada, milhares de pessoas desabrigadas escutando o Senhor. E aquela mulher começou a cantar um hino. E naquele hino ela cantava assim: o que direi eu ao Senhor? Ou o que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E aquilo me deu um choque também, sabe? Porque aquela mulher tinha perdido tudo que materialmente nós prezamos. E aquela mulher carregava um sorriso, uma unção da parte de Deus. E realmente eu entendi muito sobre o Evangelho nessas viagens. Eu posso falar que eu descobri um pouco de Deus em cada cultura, sabe? Eu sei que você também descobriu muito de Deus nessas viagens. O Venegão estava na Argentina agora há pouco tempo, voltou há pouco tempo para o Brasil, e realmente o nível que a gente cresce e o nível que essas pessoas que sofrem têm e carregam o Evangelho é muito superior. Então eu diria que o que o Senhor está fazendo aqui no Brasil é só o começo, é só um vislumbre. Eu costumo dizer, Juliano, que tudo que nós estamos vivendo hoje com relação a essa pandemia, isolamento social, é resposta do descende. A galera não se reuniu nos estádios pedindo avivamento? Deus preparou o ambiente. Para que um ambiente melhor do que esse para um grande avivamento? Você está na sua casa, você está com a sua família, você tem um tempo a sós com Deus, para você se humilhar, para você se arrepender da sua conduta, sabe? Deus tem ministrado muito no meu coração essa semana sobre arrependimento, muito, e muito mesmo, sabe? E quanto mais Deus ministra no meu coração sobre arrependimento, mais eu olho para dentro de mim e mais eu percebo que eu estou distante, cara. É verdade. Distante daquilo que era para mim ser, do lugar onde era para mim estar. Então eu imagino que muitas pessoas se encontram assim também, sabe? Talvez você esteja aí na tua casa e esteja vivendo um turbilhão, olhando para toda essa loucura, mas a distração ela tem sido maior do que a sua convicção. E sabe, esse é um grande problema, quando a sua distração é maior que a sua convicção. Porque se a sua distração é maior que a sua convicção, você vai ser guiado pela sua distração. E quando você é guiado pela sua distração, você pega e toma rumos aleatórios. Você caminha por caminhos aleatórios. A Bíblia diz em 2 Samuel 11, se não me foge a memória, que Davi estava no palácio e de repente Davi ele tem um vislumbre. E a Bíblia diz que Davi ele estava descansando e de repente ele diz assim: olha, eu vou subir até a parte superior do palácio e vou me distrair. E aí a Bíblia continua contando e diz que quando Davi vai e ele tira esse tempo para ter uma distração, ele observa lá embaixo uma mulher tomando banho. E o texto diz que essa mulher era muito formosa, era uma mulher diferente, era uma mulher bonita. E o que acontece no capítulo seguinte é que Davi vai e peca com essa mulher. Davi, ele pratica o adultério. Após a prática do adultério, Davi prepara todo um ambiente, mata o marido daquela mulher, que era um dos seus oficiais mais fiéis, e ele fica totalmente lascado. Mas se você prestar bem atenção, o ponto de partida disso foi a distração. O que antecedeu a queda de Davi foi uma distração. Davi era rei, ele precisava estar à frente de batalha, na frente. Então se você está se escondendo, então se a distração tem guiado você e não a convicção, essa noite chegou a hora de mim e de ti, de nós nos voltarmos à convicção eterna da palavra real que está em Jesus. Então, que você possa estar sensível, ouvindo Deus chamando você
para caminhar em convicção e não em distração. Quantas vozes têm nos roubado? Quantas vozes têm nos tirado do objetivo, do foco? Peça para Deus calar essas vozes, peça para Deus silenciar essas vozes que têm realmente distanciado você nesse tempo. E comece a clamar por um avivamento, e que esse avivamento possa atingir você. Não busque avivamento para o próximo, busque um avivamento pessoal, uma mudança pessoal, ok? E é exatamente dessa forma que muitos estão se portando. E é verdade, que a gente possa pegar esse tempo, como o pastor falou mesmo, e olhar para dentro de nós, se arrepender de fato, né? Se arrepender mesmo, se humilhar. Diz que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e perdoarei seus pecados, sarei a sua terra. Eu estava com uma mensagem no meu coração esses tempos atrás, aí, de quarentena, né? Porque eu estava buscando entender o que Deus estava. Agora tu falou do descende, né? Do avivamento. Eu me lembrei do povo de Nínive, quando Deus mandou Jonas ir até Nínive, né? E Jonas não quis ir. Tinha muitas barreiras, né? Mas eu fiquei de cara com o povo de Nínive, entendeu? Eu acredito que no Brasil, no meio do Evangelho, existem muitos ninivitas, não no mesmo nível, né? O povo ninivita era um povo terrível, um povo maligno, era um povo que cortava a cabeça do povo, era um povo muito ruim, né? Mas era um povo que, quando ouviu a voz do Senhor, o povo se arrependeu. Ele disse que quando Jonas chegou lá e falou para o rei que era para eles se arrepender, que Deus ia vir destruindo com tudo, ele disse que no mesmo momento que Jonas falou, porque Jonas não queria ir, porque Jonas sabia, né? Jonas não queria ir porque ele sabia que Deus era bondoso e que o povo ia se posicionar, cara, que Deus estava dando uma oportunidade. E eu vejo esse tempo, um tempo de oportunidade, um tempo de oportunidade que o povo de Nínive viu, pô, Deus está dando uma oportunidade para nós se arrepender, mudar nossa atitude, entendeu? Porque dessa forma nós vamos ser destruídos, vamos ser desolados. Então eu acho que nesse tempo, né, é um tempo que a gente, pô, cara, mais do que nunca, é um tempo que a Bíblia diz que quando o rei ouviu, o rei tirou toda a sua roupagem, cara, né? Tirou toda a sua roupa, botou um pano de saco sujo, se humilhou diante do Senhor, deu um decreto para todo mundo se ajoelha, todo mundo se humilha, todo mundo abandona tudo, porque Deus chegou. Entendeu? Então nesse tempo, cara, eu acredito que Deus chegou. Nesse momento o avivamento vai vir, e eu sempre acreditei que o avivamento ia vir, mas ia vir com arrependimento de verdade, ia vir com arrependimento, com um coração quebrantado de verdade, um coração contrito, não com os lábios, porque Deus não precisa do nosso lábio, Deus precisa do nosso coração de fato. Amém. Entendeu? Então eu acredito que esse tempo é um tempo precioso. Se a gente entender esse tempo, entendeu? Por isso que eu digo, cara, eu não me acovardo, eu não tenho medo, eu não me escondo. Desde o primeiro momento, eu nunca me escondi, eu sempre usei e eu busquei entender o porquê. Digo, Deus, nesse tempo então tu quer que a gente se arrependa. Quando tu falou ali agora eu me lembrei, então nesse tempo tu quer que a gente se arrependa, porque o povo de Nínive, cara, quando ele ouviu a voz, quando eles ouviram a voz, eles, cara, é o Senhor vai nos destruir. Nesse tempo aqui Deus vai nos destruir, e Ele está dando uma oportunidade de eu me arrepender, de eu mudar minhas atitudes. Eu sou ruim, entendeu? Então nesse tempo que a gente possa olhar aquilo que nos tirou da presença, aquilo que nos afastou do Senhor. Talvez foi mentira, talvez foi murmuração, talvez foi, enfim, né? Não vamos colocar coisas, mas tu sabe o que é, o que te afastou, o que te tirou do Senhor. Então que nesse tempo tu te posiciona e faça um estudo. A Bíblia diz até que do homem vem os planos. Eu gosto muito dos planos, porque o homem ele tem que fazer planos, o homem ele tem que saber para onde vai e o que ele está fazendo. Então nesse tempo é um tempo de tu fazer os planos, de tu colocar no papel, cara, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu estou marcando, o que eu não estou marcando, o que eu deixei de fazer, o que eu não deixei de fazer. Cara, eu orava, não oro mais, eu lia, não li mais, eu jejuava, não jejuo mais, eu ia para a igreja, não vou mais, eu pregava o evangelho, não prego mais, eu falava com a minha esposa, não falo mais, eu amava minha esposa, eu já não amo mais no mesmo nível, entendeu? Eu suportava meu esposo, mas eu já não suporto mais no mesmo nível, entendeu? Então, cara, tem muitos planos que tem que fazer, entendeu? Para que Deus possa executar aquilo que Ele quer executar. Então que nesse tempo, cara, eu acredito, né, e eu me coloco no povo de Nínive, eu tenho me colocado como povo de Nínive. A voz do Senhor chegou, e eu tenho que olhar para dentro de mim e
e tenho que me comportar como um noivo, entendeu? Eu tenho que olhar para dentro de mim, tipo, mano, eu tenho um céu, cara. Parece que Deus desceu e deu um start. Pô, daí, vocês estão. O que vocês estão fazendo? Vocês estão pagos, vocês vão ficar assim, entendeu? O povo de Nínive, cara, só não quis ir porque Deus. Porque assim, eu não vejo a ruindade de Deus nisso, eu vejo a bondade de Deus nisso, entendeu? Tipo assim, eu não vejo, para muitas pessoas, cara, Deus é um Deus ruim, Deus é um Deus terrível, por que Deus está permitindo isso? Eu não vejo uma ruindade, eu vejo uma oportunidade, eu vejo um Deus bom dando uma oportunidade, eu vejo que muitos não estão se posicionando diante dessa bondade de Deus, entendeu? Porque, pô, o povo de Nínive é um povo ruim, cara, um povo que tirava a pele do povo, entendeu? É um povo carnível, um povo terrível, e Deus foi lá e perdoou, cara, entendeu? Pô, alcançou o perdão de Deus, então que nesse tempo nós possamos passar o perdão de Deus, né? E muitas vezes o cara está fora da presença de Deus por pouca coisa, cara, entendeu? Na verdade, o entendimento é a cruz de Jesus, né? É o pecador olhar para Jesus e entender todo o processo que trouxe o Messias até a terra. Então é muito forte mesmo, é uma mudança radical, na verdade. Ontem eu estava falando, ou foi hoje, acho que foi hoje pela manhã, nós estávamos voltando de Timbé do Sul. Ontem nós fomos servir a Santa Ceia lá para a galera, eu e o pastor Rodrigo. E o pastor Rodrigo falou sobre o posicionamento que muitos da antiga aliança tinham quando trocava a sua roupa, colocava roupas de saco, raspava o seu cabelo. Entende? Muitos entendem isso como religiosidade, mas para pensar um pouquinho. A pessoa, ela estava externizando uma mudança radical, entende? Era um posicionamento radical que eles estavam tendo, então era uma declaração. Imagina você colocando uma roupa de saco. Imagina eu, cabeludão aqui, ó, raspando meu cabelo, ficando careca, me humilhando perante o Senhor. Ok? É claro que o externo não tem nada a ver com o interno, mas muitas vezes o interno reflete o externo. Ok? Então, muito daquilo que nós fazemos estão condicionadas às coisas que já estão cravadas aqui dentro do nosso peito. Eu falo por mim mesmo, nós falamos por nós mesmos, sabe? Não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores que vocês, muito pelo contrário, a mesma misericórdia que te alcança é a mesma que nos alcança todos os dias. O mesmo sangue que te cobre e te limpa de todos os pecados diariamente é o mesmo sangue que nos cobre e nos limpa de todos os pecados diariamente. Então nós somos participantes da mesma cosmovisão, nós somos participantes da mesma graça que está sobre todos nós nesse tempo. E é claro, se nós estamos compartilhando com vocês é porque Deus tem compartilhado conosco. Como o Juliano falou, Deus tem falado com eles sobre Nínive. Olha a doideira, era um povo que realmente qualquer pessoa sã, qualquer pessoa consciente olharia para aquele povo e faria o que Jonas fez. Falaria, não Deus, eu vou para qualquer lado, mas para aquele povo eu não anuncio. Aquele povo não merece. Aquele povo é o pior do que existe na terra, sabe? E aí Deus pega Jonas, leva Jonas ao seu extremo e diz, olha, se você não se posicionar por bem a minha vontade, eu vou mostrar para você que é muito melhor você estar no centro da minha vontade do que estar fora. Aí Jonas vai lá e cumpre aquilo que Deus mandou, mas batendo o pé, mas cumpre. Só que eu vejo a mesma coisa, a manifestação de amor de Deus desde a antiga aliança, pessoal. Isso é evangelho, é Deus proclamando o evangelho àquele povo, salvação a um povo que não era o povo judeu, ok? Lá atrás. Pastor Rodrigo. O Rodrigo dos indivíduos, seu corintiano. Ok? Então, era um povo manifestando, sendo alcançado. E hoje pela tarde eu até mandei uma foto para o Juliano, mandei para o Venegão também. Teve um mano que chegou aqui, estava eu e o pessoal da igreja, o Rafa, a Grazi, a Dani, o Dodô, a Júlia, a Eliane. Nós estávamos aqui organizando as roupas para doação, comentando sobre o frio que está chegando, né, na nossa cidade. Eu estava vindo esses dias para a igreja e eu senti o frio, eu vi um morador de rua e naquele mesmo exato momento Deus falou comigo, olha, chegou o momento de vocês pegarem as roupas quentinhas que vocês têm e irem para fora de Criciúma aí. E hoje nós separando, de repente bate um mano ali na frente da igreja perguntando se nós tínhamos um calçado para ele, porque o calçado dele
estavam arrebentados. Ele entrou aqui dentro, a gente deu um tênis para ele, ele vestiu. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, eu posso lavar meu pé para mim vestir o tênis novinho? Posso lavar meu pé? Não quero vestir esse tênis com meu pé sujo. Aí eu falei para ele: não, querido, você não pode lavar seu pé, sobe aqui em cima que você vai tomar um banho. Subiu, a gente levou ele na parte de cima da igreja, ele tomou um banhão, a gente preparou uma roupa top para ele desceu aquela escada da igreja ali que parecia um modelo, não parecia o mesmo homem que tinha entrado. E aí eu comecei a conversar com ele, a ouvir a história dele, e aí eu me deparei com um absurdo. O mano conhecia todo mundo, conhecia o Juliano, conhecia o Venegão, o mano tinha rap feito, começou a cantar uns raps e eu fiquei abismado, sabe? E ele começou a compartilhar comigo, dizendo assim: pastor, lá na rua nós somos todos conhecedores da verdade, todos nós conhecemos a verdade, mas as pessoas estão perdendo a misericórdia, os próprios cristãos estão perdendo a misericórdia, porque nós não temos força mesmo. A droga me roubou, ele dizia, a droga me roubou, eu não tenho força. E aí a gente se reuniu aqui, eu falei: querido, eu quero orar por você. Ele caiu de joelho aqui no meio, sabe? De joelho, desesperado. Eu tenho certeza que Deus ouviu a oração dele, porque foi uma oração sincera. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa chegar num extremo desse para se jogar aos pés de Jesus de forma sincera. Você não precisa chegar a um extremo ou perder algo para ficar aos pés de Jesus, para se arrepender dos seus maus caminhos. Você não precisa deixar a bomba estourar para que você mude a sua conduta. Agora é tempo, hoje é o tempo, hoje é o tempo de mudança radical. Deus está nos chamando para uma mudança radical. Esqueça as distrações e comece a caminhar através da convicção. Eu acho que é isso. Vamos ouvir, vamos fritar, vamos queimar aí com alguns louvores. E pessoal, acabando aqui, a gente vai entrar ao vivo aí no Instagram da comunidade, e aí vai ser só chapaceira mesmo. Eu nem sei o que vai dar, eu nem sei o que vai acontecer, mas vai ser só chapaceira. Pastor Rodrigo, se tu estiver me ouvindo, vem pra cá, negão, vem pra cá que dá tempo. Dodô, a galera aí, vem pra cá. Até 15 pessoas a gente consegue manter o distanciamento. Vamos queimar por Jesus essa noite, vamos ser incendiados por Jesus essa noite. Você que está em casa, vá para o seu quarto. Se quiser pode fechar até essa live aí. Desliga o celular se precisar, mas se posicione, tenha uma mudança radical. Não espere as coisas complicarem demais para você entender que Ele é a única razão da nossa existência. Não espere as coisas ficarem feias para você entender que Ele é quem nos mantém. Não espere você perder o seu emprego, não espere você perder os meios que trazem a sua provisão para você entender que Ele é a própria fonte. Se dobre a própria fonte nessa noite em nome de Jesus e seja alcançado. Seja alcançado pelo Espírito Santo, seja alcançado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi humilde, Ele foi simples, e Ele nos ensinou essa simplicidade. E hoje nós temos acesso ao Pai de forma simples, sem cerimônia nenhuma, nós temos acesso ao Pai. Então adore ao Senhor, sabendo que Ele está presente, sabendo que Ele está aí do seu lado, sabendo que Ele está dentro de você. Ok? Vamos lá então. Vamos queimar pelo Senhor, vamos ficar chapados pelo Senhor. A gente chapa pela televisão, a gente chapa com as drogas, a gente chapa com muitas teorias, com conhecimento, a gente chapa com tudo. Hoje eu quero que você fique chapado da glória de Deus. Eu quero que você seja cheio de forma transbordante da presença de Deus. Então seja cheio desse poder, seja cheio dessa unção.
Que essa presença possa dar forças para você. Que esse poder possa mover você de forma radical. Que você possa ser um herói da fé. Que nada traga medo para a sua vida. Que o amor que tira fora e lança fora todo medo possa guiar e conduzir você. Então seja guiado por Ele em nome de Jesus. Me ensina, quem morrer nascerá em ti. Nos ensina, Deus, me ensina, quem perder ganhará em ti. Aleluia! Yeshua, 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 Emmanuel, venha, teu reino seja feita a vontade, aqui na terra como no céu, aqui na terra como no céu. Diga, Deus, me ensina, Senhor, me ensina, quem morrer nascerá em ti. Todos que entregaram a vida para o Senhor nasceram nele. Me ensina, Deus, me ensina, quem perder ganhará em ti. Yeshua, Essa canção Deus me deu um tempo atrás, esse tempo difícil que eu tenho vivido. Eu tenho dito, Deus me ensina a morrer, Senhor, porque aqueles que morrem vão nascer em Ti, Jesus. Senhor, me ensina a perder, porque aqueles que perder vão nascer em Ti. Senhor, me ensina a perder, me ensina a morrer, Senhor. Me ensina a morrer e perder, Senhor, porque aqueles que viver só para quê? Só para as coisas dessa vida, Senhor. Aprendi que sou o mais miserável dos homens. Não queremos amontoar tesouro nessa terra. Oh Senhor, o nosso tesouro é o céu. O nosso tesouro é o céu. É o céu. O nosso tesouro é o céu. O nosso tesouro é o céu. O nosso tesouro é o céu. Então nos ajuda a ser santo, Jesus. Me ajuda a ser santo, quero te encontrar naquele dia. Me
ajuda a ser santo. Quero te encontrar naquele dia. Pessoal, olha só, tem um pessoal pedindo várias músicas. Vocês que querem ouvir mais, que querem louvar conosco, entra aí no Instagram da Comunidade Amor e Poder, @Comunidade Amor e Poder. Nós vamos iniciar ao vivo lá agora, tá bom? Então vamos todos para lá, ok?